Olá pessoal, é com imenso prazer que eu lhes dou as boas-vindas ao primeiro webinário da Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Descomplicando a Prevenção. Eu sou o Tenente Márcio, sou chefe da seção de capacitação e durante essa semana estarei com os senhores na apresentação do webinário. Bem, em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro, a DAT está lançando uma série de palestras online aqui mesmo no nosso canal, o Capacitação DAT CBM-MG. Essas palestras visam orientar a população quanto à regularização das edificações. Então, durante essa semana, começando por hoje, exibiremos uma palestra por dia, a partir das 13 horas. Cada palestra vai explorar as principais dúvidas acerca do processo de segurança contra incêndio e pânico nas suas diversas fases de tramitação. E a primeira palestra de hoje será ministrada pelo primeiro-tenente Marco Antônio Barbosa Melo Alvim. O Tenente Marco já atua há 5 anos no Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico e destes 3 anos atuou como analista no Centro de Atividades Técnicas. Bom, pessoal, eu espero que vocês aproveitem ao máximo as palestras e fiquem agora com o Tenente Marco com a palestra A Qualidade na Apresentação do Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico. Bom webinário a todos! Bem-vindo a todos, eu sou o Tenente Marco e a minha palestra vai abordar o assunto sobre a qualidade na apresentação do processo de segurança contra incêndio e pânico. O objetivo dessa palestra é demonstrar para o RT que a forma de apresentação do processo pode facilitar e muito a análise e a consequente aprovação do projeto. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, na figura do analista do projeto, ele é parceiro do responsável técnico, responsável pelo aquele projeto que está sendo apresentado. O objetivo, tanto do analista quanto do RT do projeto, ele é único, ele é o mesmo. É a aprovação do projeto e a segurança da edificação cujo projeto está sendo apresentado. Portanto, é fundamental que tanto o analista do projeto quanto o RT desenvolvam suas ações pensando em como eles podem facilitar o trabalho um do outro. Essa palestra foi dividida em algumas dicas simples que irão auxiliar o RT na apresentação do processo e facilitar a análise desse processo por parte do analista. Então vamos lá. Dica 1. A apresentação do processo de segurança contra incêndio e pânico deve seguir as regras de desenho técnico, também conhecido como desenho arquitetônico. O RT deve ter em mente que, ao contrário do analista, ele já esteve no interior da edificação, cujo projeto está sendo apresentado, o que facilita a compreensão do projeto como um todo. A representação de vigas, portas, janelas, paredes, entre outros elementos, deve ser padronizada e permitir uma fácil identificação. Quando necessária, a representação de elementos que não se situam na planta do pavimento apresentado deve ser por meio de linhas de projeção. É extremamente comum a apresentação de projetos onde elementos que se situam em um pavimento sejam apresentados em duplicidade no pavimento inferior ou superior, o que dificulta a compreensão do projeto por parte do analista. O que a gente quer dizer com isso? Obedecer às regras do desenho técnico é extremamente importante para a compreensão do projeto por parte do analista. O RT já esteve dentro da edificação e tem uma compreensão do todo muito melhor do que o analista terá ao visualizar uma prancha em arquivo DWG. Então é fundamental que o RT tenha isso em mente e siga as regras do desenho técnico de forma que o analista tenha claramente noção do que ele está analisando, do que ele está visualizando na planta baixa do projeto. Vamos à segunda dica. Apresentar medidas de segurança contra incêndio e pânico na cor vermelha e demais linhas representativas na cor branca ou cinza. Apesar de essa ser uma exigência já prevista no anexo C da IT 01, diversos responsáveis técnicos não seguem a prescrição citada, o que gera notificações desnecessárias e dificulta a análise do projeto. Essa é uma dica muito simples, ela já está prevista, essa prescrição já está prevista na IT 01, entretanto é muito comum a gente pegar projetos, analisar projetos com diversas cores de layers e
amarelas, verdes, que dificultam a compreensão e a análise daquilo que é pertinente ao projeto. O nosso projeto, o projeto de segurança contra incêndio e pânico, por parte do Corpo de Bombeiros, só visa a análise das medidas de segurança. Então é fundamental que tenha esse destaque entre cores apresentadas, que as medidas de segurança são apresentadas, e os demais elementos da edificação, como paredes, vigas e outros elementos necessários à apresentação do projeto. Vamos à terceira dica. Apresentar em projeto somente informações que se referem ao processo de segurança contra incêndio e pânico. Informações que não se referem às medidas de segurança contra incêndio e pânico poluem o projeto e dificultam sua compreensão e análise. Projetos arquitetônicos, hidráulicos, dentre outros, possuem informações que não são pertinentes à análise das medidas de segurança da edificação. Não deve ser incluído na apresentação do projeto de segurança contra incêndio e pânico. Cotas que não se referem ao dimensionamento de saída de emergência, representação de móveis, vigas, pilares e outros elementos que não interfiram no dimensionamento das medidas de segurança ou que não sejam pertinentes à análise. A apresentação do layout é obrigatória apenas para agrupações do grupo F. Informações sobre projeto elétrico, hidráulico e outras que não estejam relacionadas às medidas de segurança contra incêndio e pânico projetadas. Cópia de trechos da legislação vigente que não tenham aplicação ao projeto de segurança contra incêndio e pânico. E detalhes genéricos que não correspondam à realidade da edificação. É extremamente comum os RTs dos projetos apresentarem plantas, arquivos DWG muito poluídos, com vários layers, com vários camadas que não são pertinentes à análise das medidas de segurança. Por exemplo, projetos arquitetônicos com cotas de todos os pavimentos, de todos os cômodos e ambientes, vigas e pilares que não interferem nas medidas de segurança da edificação, projetos elétricos e hidráulicos que não são pertinentes à análise das medidas de segurança. A parte elétrica e hidráulica que deve ser apresentada é somente aquela relacionada às medidas de segurança da edificação. Agora, não é necessária a apresentação de parte elétrica de iluminação geral, a parte hidráulica que se refere ao uso das áreas frias. A parte elétrica e hidráulica que deve ser apresentada é somente aquelas que se referem a medidas tais como grupo motogerador, iluminação de emergência, ou então as relacionadas os hidrantes e mangotinhos. Aí sim é necessário que o analista tenha acesso às informações como diâmetro de tubulação, entre outras. Mas aquelas informações gerais não são pertinentes. É muito comum o RT querer aproveitar projetos feitos anteriormente para aproveitar o projeto arquitetônico já feito, mas isso atrapalha muito a visualização do projeto pelo analista. Vamos à dica 4. Representar os diferentes pavimentos da edificação em uma mesma orientação. Se 2 ou mais pavimentos de uma edificação não couberem em uma mesma prancha do projeto, esses devem ser apresentados em pranchas separadas. Alguns responsáveis técnicos, com a finalidade de reduzir o número de pranchas apresentadas, representam mais de um pavimento em uma mesma prancha do projeto. Para tanto, apresentam os pavimentos em orientações diferentes, o que dificulta a compreensão do projeto. O que eu quero dizer com isso? Não há necessidade de limitar o número de pranchas de um projeto. O RT pode utilizar quantas pranchas forem necessárias. Como eu falei no início da palestra, o analista do projeto ele nunca esteve no interior da edificação. Então, se o primeiro pavimento foi apresentado em uma orientação, é extremamente importante que os demais pavimentos, os mezaninos, os subsolos, também sejam apresentados nessa orientação. De forma que, ao passar de uma prancha para outra, o analista saiba que todas as plantas do pavimento seguem aquela orientação. Aí sim será mais fácil de verificar quais as escadas interligam os pavimentos, aonde se situam shafts e elevadores que fazem a intercomunicação entre os pavimentos. É extremamente difícil analisar um projeto onde os pavimentos são apresentados em orientações diferentes. Vamos então à dica 5. Utilizar escalas de forma correta e evitar o fracionamento das plantas do projeto. Conforme anexo C da IT01,
As escalas de apresentação das plantas baixas do projeto devem ser 1:1 ou 1:100, não devendo ser utilizadas escalas intermediárias que dificultam a análise. Com a implementação do InfoCip em todo o estado, a apresentação dos processos de segurança contra incêndio e pânico se dará sempre por meio de arquivo DWG. Não há razões para que grandes pavimentos sejam fracionados e apresentados em diferentes pranchas, uma vez que o AutoCAD permite a apresentação dessas áreas de forma unificada. A apresentação de um pavimento sem fracionamento de áreas permite uma melhor compreensão do todo do projeto e uma melhor visualização dos caminhamentos das medidas de segurança projetadas. O responsável técnico deve pensar em facilitar a análise do projeto sob sua responsabilidade e, portanto, o fracionamento de plantas não deve ser feito visando uma futura plotagem do projeto. Então, é extremamente importante que o RT tenha em mente que a fase de análise do projeto é uma fase distinta das demais, seja ela a fase de aprovação do projeto na prefeitura, ou a fase de plotagem e impressão das plantas para fins diversos. Então não há por que fazer o fracionamento de plantas de pavimentos com o objetivo de uma posterior plotagem e impressão do processo. A apresentação de um pavimento sem fracionamento, ela permite uma melhor visualização e um melhor entendimento do projeto por parte do analista. Em relação às escalas, é extremamente importante que a escala prescrita na IT01 seja seguida, de forma que o analista não tenha que ficar fazendo contas para saber se as cotas apresentadas no projeto são correspondentes à realidade. Vamos à dica 6. Apresentar detalhes genéricos na primeira folha ou prancha do projeto. Apesar de essa já ser uma prescrição da IT01, diversos responsáveis técnicos apresentam os detalhes do PSIP espalhados pelas diversas pranchas do projeto. Seguir essa dica simples dá ao projeto uma maior organização, facilitando tanto a visualização dos detalhes quanto a análise das plantas dos pavimentos. Novamente, é uma dica extremamente simples que facilita a visualização do que realmente importa no projeto. A apresentação de todos os detalhes na primeira prancha, ela unifica e organiza o projeto, deixando as demais pranchas simplesmente para a apresentação das plantas baixas dos pavimentos. Vamos à dica 7. Apresentar o cálculo de dimensionamento de saídas de emergência de forma completa e ao lado dos respectivos ambientes ou pavimentos. Indicar a área considerada para o cálculo de saídas, o coeficiente adotado e a população de cada ambiente/pavimento. Somente indicar o resultado final dificulta o entendimento do cálculo por parte do analista e prejudica a análise. Apesar de o cálculo de dimensionamento de saídas de emergência poder ser apresentado separadamente em arquivo no formato PDF, sua apresentação ao lado do respectivo ambiente ou pavimento facilita a análise da medida de saída de emergência. Então, a apresentação do memorial de saída de emergência ao lado do respectivo pavimento facilita em muito a compreensão, a análise da medida de saída de emergência por parte do analista. A apresentação em formato de arquivo PDF, apesar de ser permitida, ela dificulta o link entre qual pavimento está sendo apresentado, qual cálculo de pavimento está apresentado e qual a planta baixa respectiva no arquivo DWG. Se esse link for feito de maneira objetiva, o RT indicando claramente a que pavimento se refere a qual planta baixa, não há problemas. Ocorre que, muitas vezes, o título dado ao pavimento no memorial apresentado em PDF não corresponde ao título apresentado em planta baixa. E ao apresentar o memorial de saída ao lado da planta baixa, não há como cometer esse erro, facilitando a análise do projeto e evitando notificações desnecessárias. Vamos à dica 8. Inserir no quadro resumo das medidas de segurança qual a legislação adotada para o dimensionamento das medidas de segurança da edificação. Há situações em que edificações existentes ou construídas ou edificações com projetos aprovados podem atender à legislação vigente à época da construção ou aprovação do projeto. O RT do projeto deve deixar claro
qual a legislação foi adotada para a projeção de cada medida, evitando notificações desnecessárias. Portanto, é extremamente importante que o RT entenda que a legislação adotada para a projeção das medidas de segurança deve ser indicada no quadro resumo das medidas de segurança. Por exemplo, se uma edificação foi aprovada no Decreto 2912 de 1976, a primeira legislação vigente no município de Belo Horizonte, ela tem direito, se mantidas as condições e as características da edificação, a manter as medidas de segurança conforme aquele decreto. Portanto, o RT tem que indicar qual o decreto vigente de maneira a evitar notificações desnecessárias. Muitas vezes o projeto vem com informações ausentes que não permitem ao analista saber quando aquela edificação foi aprovada ou teve qual legislação estava vigente na época. Então é extremamente importante que o RT tenha esse cuidado. Por exemplo, outro exemplo, a norma atual permite que edificações construídas, mesmo aquelas que não estejam aprovadas, atendam no quesito saída de emergência a legislação vigente à época de construção. Uma informação que quase nunca vem no projeto e é extremamente importante para o analista é que o RT informe qual a data de construção da edificação para ele saber qual legislação adotar para analisar a medida de saída de emergência. E nada mais fácil do que o próprio RT indicar a data de construção da edificação e qual a legislação adotada na época. Isso facilita demais a análise do projeto. Vamos à próxima dica. Dica 9. Quando da projeção de medidas de segurança adicionais, informar o motivo pelo qual a medida foi incluída em projeto. Alguns projetos são apresentados com medidas de segurança contra incêndio e pânico para mais, ou seja, com medidas não previstas nas tabelas específicas da IT01. É interessante que o RT informe por qual motivo a medida foi incluída em projeto, de forma a subsidiar a análise. Exemplos: projeção da medida segurança estrutural para fins de aumento da distância máxima a ser percorrida. Projeção das medidas detecção de incêndio e chuveiros automáticos em área específica de uma edificação, por iniciativa do proprietário e ou responsável pelo uso, seja para atendimento a requisitos de seguradora ou para proteção de área de risco especial. Assim, é extremamente importante que o RT esclareça qual o motivo da projeção da medida adicional, de maneira que o analista não tenha que ficar avaliando naquele momento qual foi a intenção do RT com aquilo, ou se o RT imaginou que aquela medida deveria ter sido projetada, ou ainda se aquela medida foi projetada parcialmente na edificação de maneira equivocada. Portanto, é interessante que o RT esclareça por qual motivo aquela medida adicional está sendo projetada. Vamos à próxima dica. Dica 10. Fornecer ao analista toda e qualquer informação que facilite a compreensão e análise do projeto. Alguns exemplos. Ao responder o relatório de notificações, o RT do projeto deve indicar quais providências foram adotadas para a correção da irregularidade apontada. A resposta ao item de notificação deve ser descritiva e não simplesmente escrever atendido ou ok. Quando do retorno do projeto para a nova análise, se houver alterações em projeto não relacionadas às notificações emitidas, relatar as modificações feitas ao analista de forma a evitar mal-entendidos. E, quando da substituição do projeto, descrever minuciosamente quais as alterações ensejaram a substituição do projeto, indicando pranchas e pavimentos que foram modificados. Novamente, eu ressalto a importância do RT subsidiar a análise do projeto. Assim, quando forem feitas respostas às notificações, elas devem direcionar o analista para a solução do problema. Muitas vezes o RT simplesmente responde atendido, ok, notificação atendida, corrigida a irregularidade, mas ele não cita quais foram as providências adotadas. Há notificações que são simples e simplesmente responder ok, atendido,
pode subsidiar o analista o suficiente para perceber que que a notificação, a irregularidade foi corrigida. Entretanto, há notificações mais complexas, em que é necessário que o RT descreva quais as providências foram adotadas para corrigir a irregularidade. Outra coisa muito importante de se fazer é, quando do retorno do projeto, se houverem modificações em projeto que não estão relacionadas às notificações anteriormente emitidas, é muito importante que o RT informe isso ao analista. Por exemplo, vamos supor que o projeto tenha sido notificado em relação ao caminhamento dos extintores, algumas irregularidades em relação à iluminação de emergência, dentre outras, mas que não tenha sido feita nenhuma notificação em relação ao sistema de hidrantes e mangotinhos. Entretanto, no retorno do projeto para nova análise, por algum motivo, seja por solicitação do proprietário ou porque o RT visualizou uma outra situação, o RT modifique o sistema de hidrantes por algum motivo. É extremamente importante que o RT esclareça ao analista que, apesar de não ter sido emitida nenhuma notificação em relação ao sistema de hidrantes, tais modificações estão sendo feitas, e aí o RT deve descrever quais modificações estão sendo feitas, para atender tal ou tal quesito, seja a solicitação do proprietário, seja porque o reposicionamento do sistema de hidrante vai trazer uma maior otimização do sistema para edificação, dentre motivos diversos. Mas isso é extremamente importante para o analista não ficar perdido na análise e ficar pensando se houve alterações, por que foram feitas aquelas alterações, e evitando notificações que são desnecessárias ao projeto, em virtude de alterações não informadas. Concluindo, o processo de análise e aprovação de um projeto deve ser enxergado como um trabalho conjunto do responsável técnico com o analista do projeto. Ambos só têm a ganhar ao fornecer ao outro informações organizadas, claras e precisas. Portanto, senhores, o objetivo do Corpo de Bombeiros é auxiliar o RT na aprovação do projeto, na consequente segurança das edificações para todos os usuários. Então é sempre importante que tanto o analista quanto o RT estejam cientes que essas informações claras, precisas e a parceria entre o Corpo de Bombeiros e o analista do projeto facilita o trâmite do processo e a sua consequente aprovação. Eu agradeço então a participação de todos e a Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais está à disposição para esclarecimentos. Muito obrigado.